Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não depende do dono para tudo. E aqui no Café com o Campa eu sempre trago um assunto pontual, promovo um debate sobre esse assunto e aí depois, no final da live, aí sim eu respondo dúvidas sobre o que eu falei aqui, sobre esse tema. E esse tema que eu trouxe hoje aqui é algo que faz toda a diferença para aquele empresário que quer isso, que quer eliminar a dependência que a empresa tem dele, tá? Que quer diminuir os incêndios e que quer que a empresa seja muito mais lucrativa. E você percebe que é tudo unido, é tudo a mesma coisa, é tudo concatenado, uma coisa precisa da outra. Se a empresa depende muito de você, você passa o dia lá correndo, passa o dia fazendo trabalho de funcionário, passa o dia refazendo coisas que as pessoas não fizeram, passa o dia atrás de cliente, atrás de conta, atrás de coisa que faltou. É um horror, eu chamo isso de incêndios, né? Passa o dia apagando incêndio, porque quem está correndo demais não tem tempo de trabalhar para organizar a casa, para trabalhar na prevenção. E aí o lucro, em consequência, acaba virando aquilo, né? Às vezes dá bom, às vezes não dá, fica ali torcendo para que as coisas melhorem. Isso é uma empresa que eu vou trazer hoje, uma empresa tradicional. E, aliás, o tema de hoje é justamente esse. Uma empresa tradicional para uma empresa inteligente. Conta pra mim aí. O que você entende por uma empresa inteligente antes de eu entrar no tema? Quero ver o que sai aqui. Esse negócio, essa live aqui é para ser interativa. Então, quanto mais você contribuir aqui, melhor. Conta pra mim, ó, o que significa uma empresa inteligente. O Adam Cunha já escreveu aqui, ó. Automatizar tudo é o melhor a fazer nos dias de hoje. É importante automatizar. Mas dá para automatizar com o que a gente vai falar aqui, tá? Vamos ver o que sai aqui. O que você acha que é uma empresa inteligente? Existem pessoas inteligentes, né? Existem donos inteligentes. Mas o que é uma empresa inteligente? Dar autonomia ao Adam Cunha. Ah, Francietti tá aqui com a gente também. Show! Vamos lá. O que você acha que é uma empresa inteligente? Eu não acho nada, Campas. Eu acho que tem dono. Não depende de mim para tudo. Opção informática. Gessé, né? Gessé, se não me engano. Delegar poder e monitorar o Adam Cunha. O Adam Cunha hoje está escrevendo. Só ele aqui, ó. É meu visual. Empresa que aplica o empreendedor líder. Uau! Com certeza, o empreendedor líder mira isso. Francisco, uma empresa com organização. Rinaldo, bom dia. Rinaldo, Fer Santos. Empresa inteligente é uma empresa que tem processos bem alinhados. Também, Fer Santos. Com certeza, Cícero, bom dia. O que mais? O que é uma empresa inteligente? Manda aí. O que é uma empresa inteligente? Anda sozinha com funcionários e patrão alinhados. Evag, isso aí, total. Não tem resposta errada, Bacana. Então vamos lá, vamos começar a fazer uma pequena explicação aqui de uma empresa tradicional para uma empresa inteligente. Eu já tive uma empresa tradicional. Sinceramente, não gostei. Ela quase acabou com a minha vida. Tanto pessoal, quanto profissional, com a minha vida em família, convívio, tudo. Uma empresa tradicional era isso. O que é uma empresa tradicional? Né? Eu tive uma empresa lá que chegou a ter 22 funcionários, eu tinha gerentes, tinha pessoas que... Puxa, se eu olhava para o mercado... Cara, essa pessoa é boa, preciso lá na minha empresa. Nossa, esse cara dá resultados lá, traz. Ah, mas lá ele ganha bem. Tudo bem, paga mais e traz. O cara é bom. Ah, precisa de um gerente aqui, mas não tem ninguém na empresa para promover. Não, vamos trazer. Esse cara trabalha no concorrente lá. Nossa, lá o cara fala bem, o cara é muito bom, traz pra cá. Era essas pessoas que eu tinha. Por que eu falo isso? Porque tem empresário que diz assim, não, é só pagar bem, Campa. É só contratar gente boa, Campa. É só bota bons gerentes e a coisa anda. Anda se você tiver sorte. E se você tiver sorte, será que esse cara é eterno? Eu não tive tanta sorte, tá? Não tive. Eu mesmo com essa gente toda, mesmo com 22, mesmo com gerente pra tudo quanto era lá da minha empresa tradicional lá, dependia de mim, tá em cima o tempo inteiro. E eu passava 14 horas por dia apagando incêndio. A minha vida era um caos total. Eu chegava em casa tarde da noite, às vezes meu filho estava dormindo, era pequenininho, não via ele. A Cris ficava em casa com ele lá, mas ficava trabalhando, não dava atenção, era um horror. Nossa vida de empresário era um horror com uma empresa tradicional. E eu aprendi que ter uma empresa inteligente é que faz toda a diferença.
Eu só não sabia que esse era o termo na época, né? Mas então vamos comparar aqui, vamos começar a comparar para você entender. Deixa a perguntinha pro final, sugestão do Campa, tá? Pega um papel, uma caneta ali, se você tiver uma dúvida, anota, que no final eu vou abrir para pergunta. Se você colocar no meio aqui, eu não vou parar para responder, senão me perco, me atrapalho. Então no final aí sim, tá? Então dúvida, anota aí. Então vamos lá, vamos comparar assim. Eu trouxe alguns aspectos aqui que para mim são fundamentais que fazem toda a diferença entre empresa tradicional e empresa inteligente. Então, fazendo uma comparação, o primeiro aspecto é referente às pessoas. O que acontece numa empresa tradicional? O empresário tradicional, ele faz que nem eu fazia lá quando tinha uma empresa tradicional. Contratava pelo currículo, contratava pela competência. Não, o cara sabe fazer isso, já fez isso tantos anos. Não, esse cara é bom, manda, venha. Ah, o cara é meio xarope. Tá, mas o cara é bom, cara, esquece que ele é xarope. Ah, mas não gostei do cara, esquece. Contrata o cara. E contratava pessoas com base no currículo. Contratava com base no currículo, pagava bem e o pior... Como toda empresa tradicional, quando eu era um empresário tradicional, né, eu contava com o currículo da pessoa. Não, o cara é bom, então tá. Então deixa que ele sabe fazer. Ele tem a métrica dele, ele tem o jeito dele, deixa que ele sabe fazer. Deus o livre, o cara já dava resultados pro outro e para mim vai ser melhor ainda. Então, contratava as pessoas boas e ficava contando com isso. E aí a minha gestão de pessoas era baseada em tarefas. Cara, eu te contratei, você é para atender o telefone, você é para abrir a porta, exemplo, né? Você é para programar, você é para atender cliente, a minha empresa era de sistemas de gestão. Você é para fazer vendas, tarefa. Você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo, gestão de tarefas, como todo empresário tradicional. E aí, claro, gestão de tarefas, as pessoas chegavam na empresa, elas faziam o que elas achavam que tinha que fazer, achava que era serviço delas, o que achavam que não faziam e ficavam esperando as ordens. Ficam esperando, uma empresa tradicional é isso aí, ficam esperando as ordens. E esperando as ordens, elas não estão preocupadas se você vai ter lucro, se você vai ter resultado, se a empresa vai crescer. A pessoa que está ali esperando as ordens não quer saber disso, ela quer saber do dela no final do mês. Se vai receber ou não, aliás, provavelmente numa empresa tradicional ela nem sabe o que você espera dela, ela nem sabe o que você espera de você, o que você espera da tua empresa. Você está tocando ali, então as pessoas não tinham comprometimento e não tinham essa clareza do porquê estavam ali, quais eram os nossos grandes pulos do gato, o que a gente queria, não estavam ali. E o que acontecia? Uma empresa tradicional, né? O que acontecia comigo e aqui que eu vejo que acontece com todo empresário tradicional. Ah, achou um cara bom e o cara tá dando conta, que às vezes dá sorte, né? Tem empresário tradicional que, olha, cara, eu invejo. Esse louco tem uma sorte desgraçada. O cara contrata a pessoa boa e a coisa vai funcionando, pelo menos um tempo. Só que sabe o que acontece? Ele vira refém. Contratou um cara e o cara é bom. O cara traz um monte de venda. Não, mas eu tenho que aceitar que o cara some no meio do dia. Eu tenho que aceitar que de vez em quando ele cobra um a mais do cliente e bota no bolso. Eu tenho que aceitar que o cara pega o carro da empresa, o telefone da empresa e vai vender para outro. Afinal, ele traz um monte de vendas. Então fica refém dessa pessoa. Se a pessoa pede aumento, não, cara, eu te pago mais. O cara é um técnico, o cara é muito bom lá. Deus o livre se esse cara sair da minha empresa. Nunca mais vou arrumar outro assim. Vira refém desse cara. Não, começa a dar agradinho, dar presentinho, tá refém do cara. Não pode deixar o cara fazer. O problema é que o cara tá ali, ele tá ali pelo salário, ele tá ali esperando chegar às 18 horas, tá ali esperando chegar sexta-feira. Empresa tradicional. Agora, será que numa empresa inteligente é assim? Numa empresa inteligente é muito diferente. Primeira coisa, o empresário que tem uma empresa inteligente, ele tem uma cultura estabelecida lá. Ele sabe muito bem como é que é o jeitão de ser da empresa, qual é que é o propósito da empresa, ele tem paixão pela história, de como ele chegou até ali, ele tem paixão pelo que ele faz, pelo resultado que ele gera nas pessoas, pelo impacto, ele tem claro onde ele quer chegar, todo o alinhamento, ele tem claro os valores e ele contrata as pessoas que fecham com esses valores. Claro que competência importa, né? Não posso ignorar a competência na hora de contratar alguém, mas eu tenho que olhar assim, ó, cara, esse cara que eu estou contratando, ele fecha comigo? Se ele fechar com você, o que acontece? Uma empresa inteligente, ela olha assim, ó, tem duas pessoas, uma é um currículo lá em cima, mas os valores do cara, o alinhamento com a cultura é lá embaixo, não tem muito a ver. Aí tem outra pessoa que o cara sabe o mínimo que precisa para aquela função, mas o alinhamento com a cultura é lá em cima. O que o dono de uma empresa inteligente faz?
contrata essa segunda pessoa que sabe fazer menos, mas fecha mais com o jeito da empresa. Por quê? Porque ele sabe que muitas habilidades que ele tem lá fora não vão servir para a empresa dele. Na empresa dele ele tem os padrões, ele tem tudo estabelecido, tem os processos, então ele prefere alguém que casa com a cultura. Mais fácil de treinar, mais fácil de comprometer as pessoas, e aliás, ele compromete essas pessoas sim. Compromete com os resultados, deixa claro a entrega, o que você tem que me entregar todo santo dia, o que você tem que me entregar todo final de mês, o que tem que acontecer. Ele não está preocupado tanto com tarefa. Claro que ele passa tarefas, mas ele está mais preocupado com os resultados. Cada pessoa que empresário, dono de uma empresa inteligente contrata, ele mira nisso, os resultados que essa pessoa tem que dar. Então, obviamente, ele treina essas pessoas do jeito certo, ele ambienta essas pessoas. O que é ambientar? É fazer a pessoa sentir parte, fazer ela entender o todo, olhar o fluxograma da empresa, aquele fluxograma macro lá. Peraí, cara, como é que é aqui, como é que é ali? Entender a hierarquia, cadeia de comando, entender os setores, como a interligação funciona, a troca, porque uma empresa inteligente, ele tem tudo isso. Ele pode ter só 10 pessoas na equipe. Tem problema, mas ele tem mapeado os setores. Já o empresário, dono de uma empresa tradicional, vai contratando e vai fazendo. Depois você vê, você pega um pouquinho aqui, vende, cobra, instala se precisar. Vai meio aquela mistura total, né? Aquela mistura. Dono de uma empresa inteligente, não. Tem, claro, os setores, ambienta as pessoas, treina essas pessoas, treina ela com seus padrões, os seus processos, treina com a organização que ele tem e compromete. Cara, você vai me entregar isso aqui, vai fazer de tudo porque a pessoa entregue. Você vê que a pessoa não entrega, troca a pessoa porque contratou errado. Pronto, contrata outra, vida que segue, coloca ali no jogo e a pessoa entra nos padrões. Então o que ele faz? Ele faz tudo para que cada colaborador perceba que ali na empresa dele, ele tem oportunidade de crescimento. Uma empresa inteligente é assim. Lá na empresa tradicional, o colaborador está ali, às vezes até de olho. Já, se o cara ganha mais, tem que procurar outro emprego. Aqui não sei para onde eu vou. Aqui tem um gerente só e, nossa, e é do fulano. Se eu fizer mais, se eu fizer menos, ganha a mesma coisa. O cara que esconde, empresário tradicional, às vezes tem aquele colaborador que esconde, que enrola, que não faz. O empresário tradicional finge que não vê. Aí os bons não vêm vantagem em fazer, os maus vão ficando cada vez piores, os bons não melhoram, né? Os bons pioram, os maus vão piorando cada vez mais e aquela bagunça. Empresa inteligente não, cada colaborador olha, cara, só um pouquinho, eu entrego isso, ganho isso, mas se eu entregar isso, eu vou ganhar isso também. Consegue ver oportunidades de crescer na empresa, não só de cargo, mas crescer no próprio cargo, de ter uma remuneração variável, de ter gamificação. Empresa inteligente funciona assim. E acima de tudo, a nível de pessoas, um colaborador, quando ele está numa empresa inteligente, ele consegue se enxergar como parte. Enquanto na empresa tradicional ele se vê como uma peça, ele se vê como um a mais, ele se vê como, cara, eu estou aqui pelo salário. Numa empresa inteligente não, ele consegue entender que ele é uma parte importante para a empresa. Ele se sente parte daquilo. Quando o cliente traz um resultado positivo, ele bate no peito e diz, cara, eu ajudei a fazer isso. Não interessa o cargo dele, ele se sente parte daquilo ali. E ele está ali pelo propósito da empresa, ele tem paixão pelo propósito. Isso é uma empresa inteligente. Agora, zerei o aspecto pessoas. Vamos falar um pouquinho do aspecto organização. A questão organização comparando empresa tradicional e empresa inteligente. Empresa tradicional pode ser que até é organizada, mas essa organização está na cabeça das pessoas. Está na cabeça do dono, o dono que sabe, o dono é inteligente, né? Se ele não é inteligente, ele não toca uma empresa 3, 4 anos no Brasil. Mas se ele é inteligente, a organização está na cabeça dele. Tem lá 1 ou 2 pessoas chaves que até sabem como as coisas funcionam. Mas como está tudo na cabeça, o coitado de um empresário de uma empresa inteligente, ele tem que estar microgerenciando as pessoas. O que é microgerenciar a campa? Microgerenciar está em cima de tudo o tempo todo. Cara, agora tu pega aquela caixa, você coloca lá, você repõe aqui, aquele cliente chegou, você fala isso, você liga para aquele cara, se faz tal coisa, deixa eu ver, fez, deixa eu conferir. Ah, cara, você está atendendo errado, você está fazendo isso aqui errado, está anotando errado. Isso é microgerenciar, é dizer o que as pessoas têm que fazer, como é que tem que fazer o tempo inteiro e ficar corrigindo. E aí assim, ó, o que acontece? O empresário tradicional é aquele cara que diz assim, mas tem que estar com a barriga no balcão, senão os negócios não andam, não funciona, e é assim, né? E aí ele fala com outro empresário tradicional, diz a mesma coisa, os caras estão tudo no mesmo buraco, né? Tudo lascado, tudo sofrendo, mas não, tem que estar com a barriga no balcão, é o olho do dono que engorda o boi, tem que estar em cima da equipe, e ele fica fazendo isso, fica fazendo essas coisas. Aí vai contratando pessoas generalistas, né? Não, se é bom, não, esse cara eu vou contratar, porque esse
cara sabe vender, ainda sabe instalar o que vendeu, ó. Esse é o cara que eu preciso. Fica colocando pessoas generalistas na empresa. Fica fazendo de tudo um pouco. E o padrão dele depende das pessoas. Tem lá dois, eu vi que alguém falou em oficina mecânica aqui, por exemplo. O cara tem 2 mecânicos. Não, o cliente chega lá, eu quero ser atendido pelo fulano. O fulano que sabe entender meu problema. O fulano que sabe consertar, quando é o ciclano volta. Por quê? Porque é o padrão da pessoa. Padrão da pessoa, ele depende totalmente do padrão da pessoa. Mas como campa que é a organização numa empresa inteligente? Uma empresa inteligente está tudo documentado as coisas. Tem documentado o fluxograma, o organograma, tem desenhado as rotinas de resultado das pessoas, tem manuais, tem checklists, tem processos, os famosos processos. Eu ainda vou fazer uma live aqui, Café com Campo, uma edição só para falar de processos, que as pessoas confundem. Acham que processo é receitinha de bolo e não tem nada a ver com isso. Mas uma empresa organizada, ela tem processo. E melhor, essa organização ela é disseminada, todo mundo entende o que é. Naquele setor, as pessoas que estão naquele setor sabem o que aquele setor precisa para funcionar, sabem como que é, sabem que naquele outro setor depende que a coisa saia desse jeito, que venha de tal jeito. Isso tudo é disseminado, isso tudo funciona, eles conseguem enxergar no organograma ali por onde é que pode crescer, o que demanda o quê. Eles têm clareza das coisas, eles podem não saber as coisas do outro setor, do outro cargo, mas têm clareza do que acontece lá. E a padronização, uma empresa dessas, ela não fica dependendo, uma empresa inteligente, ela não depende, eu tenho bom e eu tenho ruim. Não, cara, todo mundo entrega o mesmo resultado. Por quê? Porque é padrão. Então ele olha, o dono de uma empresa inteligente, ele olha assim, ó, tem o Zezinho, a Mariazinha e o Pedrinho. O Zezinho e a Mariazinha estão entregando 10, o Pedrinho está entregando 8. Ele vai olhar lá, cara, para aí, só um pouquinho. Por que o Pedrinho não está entregando 10? Ah, cara, ele não está seguindo o processo aqui, ele não está seguindo o padrão, ele não está olhando essa ponta aqui que está amarrada aqui. Vamos lá, vamos treinar o Pedrinho para isso. Treina o Pedrinho, dá feedback pro Pedrinho. Traz o Pedrinho de volta. Aí de repente ele olha, não, mas o Pedrinho não vai mesmo. Então tá, cara, então não tem jeito. Então troca o Pedrinho e pega a Luluzinha. Pronto, fechou. Então essa é a parada de uma empresa inteligente. Não fica comendo na mão das pessoas. Não posso largar porque o cara é que sabe. Deus me livre. Então a organização, ela faz parte de uma empresa inteligente. Vou trazer outro aspecto aqui, que também é muito importante, que faz uma diferença gritante, que é referente às estratégias. As estratégias. Quando eu falo em estratégias para um empresário tradicional, muitas vezes ele nem sabe o que é estratégia. Ele acha que estratégia, não, eu tenho uma estratégia assim, esse ano eu quero faturar 10 milhões. Tá, e como que você vai fazer isso? Ah, cara, vamos vendo, vamos tocando. Que estratégia é essa? Conheço. É estratégia, sim, mas aquela estratégia da esperança, né? Senhor, meu Deus, me ajude que as coisas melhorem. Estratégia da esperança. A empresa tradicional tem estratégia da esperança. Eu chamo de empresário Zeca Pagodinho. Ele abre a empresa e vamos ver o que vai acontecer hoje. Ah, acho que hoje vai dar bom. Acho que mês que vem vai ser incrível. Não, vai ser o mês da virada aqui mês que vem. Fica ali achando, fica ali esperando, vai tocando. Não deu bom, gente. Oh, que pena, não deu. As vendas não deram como a gente queria. Pagamento faltou, não deu para comprar tal coisa. Esse empresário tradicional, ele vai tocando, vai empurrando com a barriga. Ah, tem que organizar. Cara, mês que vem, não, esse mês de março não é um mês legal. Vamos esperar entre abril. De repente abril, quando vê passar o ano, não organizou patavinha nenhuma. Ele vai tocando, simplesmente vai tocando. E ele tá ali, muitas vezes... Até tem, ele pode não ter estratégias, mas o empresário tradicional ele tem sonhos, ele quer melhorar, ele não sabe como fazer, não tem a mínima ideia de como fazer para melhorar, não tem a mínima ideia de como chegar naquele resultado, mas ele tem planos. Só que esses planos, Deus me livre a equipe saber, não pode, isso é meu, não vou contar, cara, capaz, se der deu, se não der beleza, a equipe não vai saber. Começa que se a equipe não sabe, vai ajudar de que jeito? Tem jeito de ajudar, né? Mas o empresário tradicional, às vezes ele tem medo de certas coisas. Não, Deus me livre a equipe saber quanto faturou. A equipe não pode saber quanto lucrou. Não, mas campa, se eles souberem isso, vão pedir aumento. Vai ser pior, o cara vai crescer o olho. Vai crescer o olho se tá engajando ele do jeito errado. Se ele tá vendo que só você tá enriquecendo as costas dele, ele não tem oportunidade de crescer. Óbvio que vai crescer o olho. Todo ser humano é normal. Então, mas vida de empresário tradicional é assim, o cara não conta,
porque tem medo que isso aconteça. Se der um negócio ruim, Deus me livre, o dono de uma empresa tradicional, se der um problema, se faltar dinheiro, ele esconde aquilo da equipe. Não, a equipe não pode saber, cara, que esse mês está apertado. Vão procurar emprego, vão querer sair, vão me abandonar. Vida de empresário tradicional é muito sofrida, é sofrida demais. Por conta disso, ele tem, um financeiro dele é totalmente amador. Ele só vai pagando conta e lançando, máximo, quando muito, tira um DRE. Às vezes diz assim, mas não tenho tempo de fechar um DRE, campo. Nem sabe quanto lucrou. Quem dirá programar o futuro, né? Planejar o futuro do financeiro da empresa. Não tem como. Agora vamos trazer aqui, vamos aterrissar aqui para uma empresa inteligente. Empresa inteligente já muda o jogo totalmente, né? Em primeiro lugar, o empresário sabe o que ele quer. Mas não é só ele que sabe o que ele quer. Ele compartilha isso com a galera dele. Cara, esse ano vai ser assim, esse mês vai ser desse jeito, vai acontecer tal coisa, a gente quer buscar isso aqui. Então, para buscar isso aqui, galera, eu preciso que você capriche mais nisso aqui, que você não sei o que. Ele vai desenhando isso. Então, ele monta uma estratégia. Não é só dizer o que quer, ele começa a montar uma estratégia. Peraí, preciso faturar, eu tô faturando, ano passado eu faturei 8, esse ano eu quero faturar 10. Então tá, o que a gente vai fazer? Seguinte, a gente vai buscar esse serviço, a gente vai trabalhar o nosso marketing assim, cada vendedor vai ter que prospectar tantos clientes, a gente vai organizar aqui o nosso processo interno, a gente leva 10 horas para fazer isso, a gente vai fazer esse ajuste aqui, a gente vai passar para 9 horas em vez de 10, a nossa quebra está em 6%, a gente vai baixar para 2%, fazendo isso, isso e isso. Então tá tudo desenhado, passo a passo do que vai acontecer. E aí ele acompanha, ele define essa estratégia com a equipe dele, com as lideranças dele, com as pessoas da empresa, vai acompanhando, vai colocando indicadores. Ó, pessoal, a gente queria baixar a quebra de 6 para 2, mas esse mês a gente só conseguiu baixar para 4. Vamos entender o que aconteceu. É que a gente falou que ia fazer tal coisa, que o fulano não fez, aqui não aconteceu isso, então vamos ajustar para no próximo mês a gente corrigir. E isso é uma empresa inteligente, o dono está olhando para essas coisas e ele leva o time junto. Galera, é importante para nós isso aqui. Se a gente conseguir isso aqui, a gente vai conseguir tal resultado, a gente vai ter uma melhoria aqui, vai fazer isso acontecer. O empresário, o dono de uma empresa inteligente, ele entende os riscos. Enquanto o empresário tradicional ele tem medo, não vou fazer isso aqui. O empresário tradicional ele segue aquela cartilha lá, em time que está ganhando não se mexe. O resultado tá ruim, mas tá funcionando, não mexe, pelo amor de Deus, que vai dar ruim. O empresário inteligente, ele olha para isso aí, não, peraí, só um pouquinho. Se eu mexer nisso aqui, tem o risco disso aqui acontecer, mas essa chance é de 6%. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos testar, vamos experimentar, porque tem tudo sobre controle, tem gestão sobre isso. Então ele sabe os riscos, ele sabe até onde vai. Mas assim, uma empresa inteligente, a gestão financeira, ela é na ponta do lápis, as coisas acontecem na ponta do lápis. Não, mês que vem a gente vai investir no máximo tanto, a gente vai ter uma receita aqui, tarará. Lá em dezembro, no final do ano, vai acontecer isso aqui, a gente vai ter essas despesas, o nosso 13º, as férias, tá tudo projetado, a depreciação de máquina, aquele equipamento lá da usinagem, aquele torno, aquela ferramenta, aquela furadeira, não, lá em março a gente vai trocar, porque aqui a gente vai ter caixa, já fiz a depreciação, já está calculado tudo certinho ali, porque ele sabe disso, ele faz essas contas, ele se dedica a isso, ele não é amador. Se for comparar o empresário tradicional, é amador, inteligente, um empresário profissional. Vamos trazer aqui o quarto aspecto aqui para a gente reforçar, porque esse quarto aspecto ele é muito importante e a diferença é gritante aqui. Gritante entre a empresa tradicional e a empresa inteligente. Que é o aspecto vendas. Vendas. O que acontece numa empresa tradicional? Uma empresa tradicional, ele abre as portas e fica lá. Senhor, meu Deus, manda cliente. Vendedor, pelo amor de Deus, venda. Vai vender. As vendas é totalmente ao acaso. Se der, deu. Se não der, não deu. Fica ali normalmente, se foca. O empresário tradicional, quando ele foca o marketing, raramente ele foca o marketing. Às vezes ele manda direct para cliente, manda no WhatsApp, oferta disso, oferta daquilo. Isso não é, para mim, não é marketing. Isso enche o saco do cliente. Mas o empresário amador acha que isso é marketing. Então, o cara que tem uma empresa tradicional, até às vezes, quando ele foca, ele faz um marketing um pouquinho mais decente, ele foca em preço. Não, agora eu vou mostrar a oportunidade de preço. E aí o cliente que vem, o que quer? Cliente que quer preço. Esse é o cliente que ele atrai para o negócio dele. Cliente que quer preço. E aí o que acontece?
Quando ele tem lá um time de vendas, um time de atendimento, seja vendas internas, seja balcão, seja venda externa, ele tá de novo, né? Tá comendo na mão dos bons. Não, aquele bom tá ali, ele faz do jeito dele, aquele ruim não tem jeito, mas o cara traz uma vendinha, vai tocando aquilo ali de qualquer jeito. E tá ali, o que acontece na empresa tradicional? Altos e baixos. Um dia dá muito bom, um dia dá muito ruim, um mês dá muito bom, um mês dá muito ruim. E aí esse empresário, ele diz assim, ó, mas é o mercado. O mercado é assim mesmo. Ele se acomoda. É confortável dizer que é o mercado. Afinal, se eu digo que é o mercado, não precisa fazer nada, né? Então, o empresário tradicional, ele aceita que é o mercado, ele aceita que é o concorrente, ele aceita que é o presidente, que agora mudou, vai ficar ruim, quer dizer que o empresário tradicional, ele vai dependendo dessas coisas. Para ele, nada é dele. A questão tudo é externo, a esperança dele está lá fora, não é nele. Mas o dono de uma empresa inteligente, em primeiro lugar, ele não faz um marketing focado em preço. Ele faz o marketing dele é focado no valor. O que é o valor? O valor é quanto vale para o cliente. Como que o cliente percebe valor na tua oferta? É quando ele vê que o teu produto, o teu serviço, ele cura uma dor que ninguém está enxergando, nenhum concorrente está enxergando, ou resolve um desejo muito profundo que ele tem e ele nem fala. Mas ele vê que a tua empresa é capaz de atingir isso. Aí ele vê valor na tua oferta. Então você atrai clientes. Se você tem uma empresa inteligente, que você foca no valor no teu marketing, você vai atrair esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que não está tão interessada na pechincha, na melhor oferta. Não, ele quer comprar o valor, quanto vale aquilo ali para ele. É isso que ele percebe. E por conta disso, lá numa empresa inteligente, o empresário tem estratégia para tudo. Ele sabe todas as métricas de vendas, quanto está o ticket médio, ele sabe quanto que está a taxa de conversão dele, quanto que está a taxa de no-show quando o cliente marca e não comparece, quando marca uma visita e o cliente não está lá, ele tem essas métricas. E ele acompanha isso com o time de vendas, ele consegue alinhar, cara, você tem que fazer tantas visitas por dia, o telefone tem que tocar tantas vezes por dia, tem que entrar tantos clientes por dia, 20 tantos e-mails por dia, então ele alinha isso, o plano de marketing, para fazer isso acontecer. Ele prepara o time de vendas para que o time de vendas consiga fazer de forma padronizada, tá? Consiga fazer de forma padronizada para todos. Ele consegue ajustar, se não está entrando o número de clientes na quantidade ideal, vamos ajustar o marketing para isso, corrige criativo, corrige campanha. Então é isso. Então prepara as pessoas, cria os padrões, os discursos padrões, apresentação padrão, análise, diagnóstico padrão do cliente, para entender a dor padrão. Então todo mundo faz igual. Aí ele olha lá, peraí, cara, nós temos que bater essa taxa de conversão. Nós temos que bater esse ticket médio, a meta esse mês a gente aumentar o ticket médio, aumentar um volume de leads. Então ele olha para esses números. O empresário tradicional, muitas vezes, ele nem sabe o que eu estou falando. Campo, o que é lead? O que é taxa de conversão? O que é ticket médio? Amador, totalmente amador. Enquanto o empresário de uma empresa inteligente, ele sabe isso, ele olha tudo isso, olha para essas coisas, ajusta, ele tem venda regular. A venda de uma empresa inteligente, ele não é altos e baixos, não é assim. É uma curva não, é uma linha reta de preferência para cima. Pera aí, porque ele está ajustando estratégias, está fazendo isso acontecer, está fazendo as coisas andarem. Isto é uma empresa inteligente. Um outro ponto assim que faz toda a diferença é no que se refere a oportunidades, tá? Oportunidades. Empresário tradicional não tem tempo de olhar a oportunidade. Cara, ele está apagando incêndio. Ele está vendo por que não veio aquela matéria-prima, por que o fornecedor não mandou, por que o funcionário não fez, está fazendo coisa de funcionário, está correndo atrás de cliente, que cliente está brabo, que não quer pagar, que quer devolver, está correndo atrás de venda. O empresário tradicional está fazendo isso, ele não enxerga oportunidade. Sai cliente, aquele cliente bom que vinha seguido, que comprava seguido, para de vir, ele não vê que o cara parou de vir. Às vezes ele até vê, mas não tem tempo de correr atrás, entender o porquê, onde é que nós falhamos, o que esse cara está procurando que eu não atendo, ele não tem esse tempo. E ele acaba perdendo vendas por preço. Ah, mas eu perdi, mas aí com o concorrente faz um barato, concorrente desgraçado, vamos baixar aqui, fazer uma oferta diferente, fica lá brigando. Não vê oportunidade. Já o dono de uma empresa inteligente, ele está sempre de olho, sempre medindo as coisas. Cara, esse processo aqui que a gente tem, a produção disso aqui, o conserto disso aqui,
tá levando 2 horas. Ó, se a gente fizesse esse ajuste, vamos olhar o fluxograma, tá vendo que tem essa etapa aqui, ó? Essa etapa não precisaria estar aqui, poderia passar para cá, corta ela aqui, ó. Lá na hora de fazer, cara, o cara tá perdendo tempo aqui, ajusta, coloca uma pessoa aqui para ver isso. Ó, reduziu de 2 horas para 1h30. Caramba, isso vezes 10 por dia são 300 minutos, é quase 5 horas, né? Então, começa a olhar essas coisas, começa a olhar esses parâmetros, olhar isso e ver oportunidade de melhoria. Não, ajusta aqui, ajusta aqui. Ó, eu acho que esse é nosso ticket médio, a gente tá batendo um ticket médio de 100. Cara, se nós fizer isso aqui, a gente muda esse ticket médio para 110. Ó, se nós mudar para 110 vezes 1.000 vendas, nós estamos falando aqui de 10 mil reais. Entende? Então, pequenos ajustes que vão fazendo a diferença. Mas peraí, só um pouquinho. Os clientes estão deixando de comprar da gente porque eles não estão enxergando tal coisa aqui. Ó. A gente não está conseguindo resolver tal problema. Não, vamos buscar uma solução para isso. Vamos buscar isso, vamos contar isso para o mercado. Então, o que acontece? Quando ele está olhando essas oportunidades, o empresário tradicional está lá reagindo ao que acontece. O empresário inteligente, o dono de uma empresa inteligente, ele está saindo na frente. Enquanto o dono de uma empresa tradicional está correndo atrás do concorrente, o dono de uma empresa inteligente é esse concorrente que faz esse empresário correr atrás. Então você tem que olha para a tua rotina aí. Olha para a tua vida, para o teu dia a dia. Cara, se você tem que perseguir o que os teus concorrentes estão fazendo, o inteligente é ele, a empresa inteligente é dele, não é a tua. Esse é um bom parâmetro. Ah, mas agora o cara fez isso aqui, que sacada meu concorrente fez? Claro que eventualmente ele vai ter uma sacada melhor, mas se isso acontece com uma certa frequência, você olha aquele grande player e o cara lança uma tendência na frente, o cara entrega em menos tempo, o cara consegue dar um resultado maior, o cara consegue vender mais e você tem que estar correndo atrás do que ele está fazendo, a empresa inteligente é dele, a empresa tradicional é a tua. Desculpa dar essa realidade, mas é o real, é o que acontece. E aí tem aqui o último aspecto, que esse eu acho que é o fundamental. Comenta para mim aqui, antes de tudo, comenta aqui para mim, se você está gostando desse conteúdo. Se você está gostando, escreve aí, estou gostando ou não estou gostando. Se você está aqui, eu acho que está gostando, né? Só para eu saber como é que está o ritmo aqui da coisa. Sei que é muita coisa, mas é importante a gente trazer isso. Vamos lá. Comparando aqui então o dono de uma empresa tradicional para uma empresa inteligente. Ó, top, disse o Rude. Obrigado, Rude. Top, falou a Jane. Agora eu vou ter que ler aqui. Gostando, Jordânia. Bazar, muito bom. Ribas, muito bom. A Thelma. Show, Dirce também muito bom, tá ótimo, bacana. Você é o melhor. Obrigado. Gostando muito, Camargo, Marcos, estou gostando, sim, muito, show. Vamos tocar aqui, depois eu vou ler com atenção e carinho, tá bom? Gente, vamos lá, comparando os dois empresários, dono de uma empresa tradicional, dono de uma empresa inteligente. Espera que a gente tem uma travada aqui. Vou refazer aqui, ó. O dono de uma empresa tradicional não é dono. Sabe o que ele é? Ele não ocupa o cargo de dono. Ele é dono no papel. Lá no contrato social ele é dono. Mas no dia a dia ele não é dono. No dia a dia ele é o melhor funcionário da empresa. Sabe por quê? Porque é ele que mais faz. Ele que mais sabe fazer. Ele que dá mais resultado. Ele que mais corre. Ele que mais trabalha. E é isso que ele acredita, o dono de uma empresa tradicional. Eu sou o melhor aqui. O ego dele aceita isso. Ai, cara, que massa. Eu sou o melhor. E daí? Tá pagando um monte de gente para fazer e é o dono que tem que fazer. Qual é a graça? Mas eu tenho 3, 4 campos. Tudo bem. Tá começando, a empresa ainda tá organizando. Tenho 5. Tudo bem. É que o meu conteúdo ele é focado em quem tem mais do que 5, né? O cara que passou de 5 e ele é o que mais trabalha, cara, tá fazendo errado. E ele acha que é o melhor funcionário. Mas eu vou dar a real. Ele não é o melhor funcionário, ele é o pior funcionário. Sabe por que ele é o pior funcionário? Por uma razão muito simples. Toda pessoa que tem na tua empresa, ele tem que entregar aquilo que ele vale para a empresa. Aquilo que ele está custando para a empresa. E o dono, geralmente, é o que tem o salário mais alto, o prolabore mais elevado, faz a maior retirada. As outras pessoas, geralmente, elas são mais baratas, né? Custam menos para a empresa.
Mas aí é o seguinte, aí o dono é o que mais ganha para estar lá às vezes, vou pegar o exemplo da oficina mecânica aqui. Tem 10 mecânicos, cada mecânico ganha 4 mil reais. O dono da empresa ganha 10, 15, vamos supor, tá? Deveria, pelo menos, 10, 15, 20. Tá ganhando isso e tá lá consertando o carro igual os que valem 4. Saca? Tá botando dinheiro fora. Tá desperdiçando, tá cumprindo o papel de dono. Então esse dono de empresa tradicional, ele é o bombeiro, bombeirão, ele passa o dia apagando incêndio, passa o dia tapando furo. E ele acredita que é assim mesmo. Ele não consegue ver uma realidade diferente. Ele, mas a vida de empresário é assim, campa. Eu falo com todo mundo fala a mesma coisa. Pode ser. Mas e se todo mundo tá bem? Tem uma empresa sólida? Consegue tirar férias? Consegue viajar? Consegue ter uma vida? Consegue decidir no meio da tarde? Eu não vou trabalhar hoje. Consegue fazer isso? Se ele consegue, você tem que colar no cara e aprender. Se ele não consegue, não é um cara para você seguir. Começa por aí. Começa por aí a parada. Então, o dono de uma empresa tradicional, o cara corre muito, o cara não tira férias. Campa, mas eu tiro. Legal. E aí você deixa o telefone em casa, né? Não, eu tenho que olhar a câmera, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ligar para o funcionário, dizer o que ele tem que fazer, eles me ligam, tirar dúvida, eu tenho que ligar para cliente. Cara, então não tira férias. Você vai trabalhar na praia, não tira férias. Dono de uma empresa tradicional não tira, ele vai trabalhar em outro ambiente, na praia, na serra, no campo, vai trabalhar em outro ambiente, mas continua trabalhando, isso não é férias. Férias, o teu funcionário, você não fica ligando para ele não fica te ligando e você paga para ele tirar férias. E você? Tira férias? Se você não consegue tirar férias, cara, vou te dar real, você é um empresário tradicional, fato, tá? Você paga pro teu funcionário, você paga pro cara sair e você não consegue sair. Então você é um empresário tradicional, ponto. Está fazendo as coisas erradas. E o empresário tradicional, o trabalho do empresário tradicional só tem um objetivo: salvar um mês e pagar as contas. É isso. A empresa vai crescer, vai desenvolver, salvando o mês e pagando conta? Não vai, cara. Tá trabalhando na sustentação. Tá trabalhando para comer. Tá errado. Então, ou você muda essa realidade, ou você aceita, eu vou ser um F a minha vida inteira, ou volta a ser peão. Essa é a real do empresário tradicional. Não tem mágica. Está fazendo errado, está tocando a empresa de forma amadora. Mas, campa, como é que é o dono de uma empresa inteligente? É totalmente diferente disso. Lá o dono, ele é dono, ele não é o operário. O cara tem gente, que tem equipe. Eu não estou falando do cara que tem 1, 2, 3 funcionários. É outra realidade. Eu ensino mais quem tem 5 a mais. O cara que tem 5 a mais e tem que estar lá fazendo junto, é o que mais faz, é o que mais sabe fazer, é o que termina tudo, empresário tradicional. O dono de uma empresa inteligente, não. Ele investe o tempo dele no estratégico. Ele investe o tempo dele montando processos, melhorando processos, pensando nas rotinas, olhando o fluxograma, vendo oportunidade, vendo o mercado, conversando com o cliente, entendendo o cliente, como melhorar a oferta, como melhorar a forma como ele mostra o valor, como melhorar o marketing, como ajustar indicadores. Isso é função de dono, ele se paga. O dono de uma empresa inteligente, ele vale porque ele se paga. Ele se paga, a empresa paga o dono para ele fazer essas coisas. Ele olha, o dono de uma empresa inteligente, a rotina desse cara é muito mais voltada a olhar tudo que é número da empresa. Ele olha o painel dele, eu chamo de painel do general, que eu ensino lá no módulo 5 do Empreendedor Líder. Ele olha o painel, cara, não, a quebra tá tanto, a produção tá tanto, o tempo de atraso tá tanto, a entrega tá tanto, o ticket médio tá tanto, a taxa de conversão tá tanto. Não, tem que melhorar isso. Ele passa o dia, ele é viciado em olhar esses números e melhorar esses números do negócio dele. Sabe por quê que ele faz isso? Porque ele sabe que se ele investir tempo nisso hoje, lá na frente, isso vai fazer uma grande diferença. Aquele 1 minuto que ele ganha em cada etapa produzida, lá na frente, quando ele tiver 50, 100 pessoas, vai fazer uma diferença gigantesca para a operação dele. Já o empresário tradicional, a preocupação é pagar a conta. Não, tem que vender para pagar. Se eu não vender, as vendas não acontecem. Se eu não correr atrás, se eu não emitir o boleto, se eu não emitir a nota, ninguém cobra o cliente. Se eu não ligar, entendeu? Qual que você acha que é melhor? Qual que você acha que vai crescer? Vai ter uma empresa sólida? Aí eu tenho certeza, eu não sei elemente, mas eu tenho certeza
que você deve estar pensando nesse momento aí. Ah, Campa, mas é que o grande daí é diferente. O grande ele pode fazer isso. Cara, não é isso. Não é. Eu tenho muito aluno lá que entra no Empreendedor Líder com 100, com 200 funcionários e o cara é um empresário tradicional. E ele tem gente cara. Eu fui esse empresário tradicional. Não é questão de porte, é questão de mentalidade. Vou te falar outra coisa. O cara que é grande, o cara que cresceu, ele não cresceu por acaso. Ele não cresceu por sorte. Ele não cresceu porque simplesmente teve gente boa na empresa. Ele cresceu porque em algum momento, quando ele era pequeno, ele olhou para essas coisas. Ele deu atenção para isso. Ele parou, olhou para a vida dele e disse assim, cara, eu não vou crescer desse jeito. E é muito real, cara. Se você tem que carregar a tua empresa nas costas, você vai colocar um monte de gente na tua empresa, você vai gastar um monte de dinheiro e você vai continuar carregando a empresa nas costas. Então tem que chegar um momento em que você olhe e diga assim, ó, ou você se conforma, cara, eu vou ser um F a minha vida inteira, tá? Vou trabalhar a vida inteira que nem um maluco, vou trabalhar a vida inteira para pagar as contas, ou você se conforma com essa realidade, o que eu espero que sinceramente que você não faça, ou você tem um momento que você diga assim, chega, tá errado. Assim como tá errado. Não quero mais. Preciso ajustar esse negócio. Preciso trabalhar inteligente, porque o dono de uma empresa inteligente, ele é o cara que investiu nele mesmo, ele é o cara que se capacitou. O dono de uma empresa inteligente não nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo. Eu dei cabeçada pra caramba. Eu rasguei dinheiro fazendo burrice na minha empresa por não saber fazer, por eu achar que era o jeito certo. Mas eu tive que investir muito dinheiro, muito tempo da minha vida, muita dedicação para eu conseguir aprender o jeito certo. E as coisas não caem do céu. Eu adoraria te falar assim, ó, cara, pega essa varinha mágica, mexe aqui, faz ali e tudo se resolve. Mas não é assim que a banda toca. Você tem que olhar, você tem que entender, em vez de você ir lá comprar um iPhone 14, vai lá e investe num treinamento para você, melhora a tua empresa, em vez de trocar de carro para mostrar para o vizinho que está de carro novo, investe em você, capacita você, em vez de você investir teu tempo, vendo Netflix, jogo de futebol, barzinho todo dia, investe na tua empresa, cara, já que você trabalha 13 horas por dia, trabalha 14 horas, mas pega essa 1 hora e investe na melhoria da tua empresa. Para e ajusta o que tem que ajustar. As coisas não vão cair do céu. É assim que você tem que ser. Faz o que tem que fazer, porque o empresário inteligente, ao contrário do empresário tradicional, o empresário tradicional, ele trabalha na empresa. Ele bate ponto na empresa. O empresário tradicional, muitas vezes, ele até diz assim, não tem hora para chegar, eu sou dono. Mas ele não tem hora para sair também. Ele até pode chegar 1 hora depois dos funcionários. Mas os funcionários vão embora, ele fica lá. O empresário tradicional normalmente é assim. Ele trabalha na empresa. Ele bate ponto, ele veste o uniforme da empresa. Ele bota o crachá da empresa. Esse é o empresário tradicional. O empresário inteligente, não. O empresário inteligente é o cara que ele trabalha para a empresa. Ele trabalha melhorando a empresa. Melhorando a empresa. O empresário inteligente é o cara que trabalha pela melhoria da empresa e ele investe nele, mais nele. Para ele a prioridade é investir nele. Se eu falar para vocês aqui, ó, se eu falar para você quanto que eu investi em treinamento só no ano de 2022, se eu te der um número aqui, vai acontecer 2 coisas aqui, ó. Ou você vai me chamar de snob ou você vai me chamar de mentiroso. Então eu não vou falar um número, mas é um número assim, cara, você não tem ideia do quanto eu invisto em treinamento, quanto eu invisto em mim, porque eu sei que tudo depende de mim. Tudo, a melhoria depende de mim, a mudança depende de mim. Então, eu tenho que ser melhor a cada dia. Eu não nasci pronto e eu não tô 100% pronto, ninguém tá. O cara que olha pra vida dele e diz, cara, eu sou foda, eu sei tudo. Bicho, tá fazendo o que na Terra? Pode morrer.
pode partir para outra, então não tem mais o que evoluir. Eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo. Então eu invisto pra caramba em conhecimento. Eu acho que a coisa que eu deixo de viajar, às vezes, eu queria ir tanto lá para aquele tal país. Não, cara, mas esse dinheiro dá para investir aqui, dá para me capacitar aqui, dá para aprender aqui. E aí tem empresário que às vezes, quando eu apresento empreendedor, ele diz, ai, mas tudo isso um curso, ai não, eu vou trocar o sofá de casa, vou comprar meu iPhone, que é melhor aqui, que fica com... Cara, não precisa investir com o Campa, mas investe em você. Nossa, a gente falou coisa pra caramba aqui sobre as diferenças do empresário tradicional e do empresário inteligente, né? Mas o empresário inteligente tem vida, cara. O empresário inteligente não vive só para trabalhar, é muito diferente. Adam Cunha, tudo baseado em estudo de caso, né, Campa? Tem que ser, cara, tem que ser. Ó, o Claudinei, contratar 100% e receber 200%. Como é que é? Contratar 100% e receber 200%. É só você, Campa. Gratidão. Ah, obrigado, Claudinei. Aqui a Cris colocou, nesse Insta aqui, ó. Viva positivamente DH. Estou aqui na minha mesa do café ainda, Adam. Ó, isso aí, cara. Show de bola. Show de bola. Meus negócios fluindo. É isso que conta, é isso que conta. Ficou com alguma dúvida? Não vi dúvida aqui sobre o que a gente falou. Será que fui tão esclarecedor assim? Mas Adam, é Adam ou Adam? Acho que é Adam, né? Adam. É isso aí, cara. O empresário tem que fazer a empresa dele fluir sem estar em cima. Eu sou sócio de outras empresas e eu não estou em cima o tempo inteiro, nem meus sócios. Aliás, eu nem trabalho nelas, né? Nem vou lá, só olho as estratégias, olho números. É isso que tem que acontecer. Carlos comentou aqui, o empresário inteligente procura pessoas inteligentes, por isso estou assistindo o Campa. Obrigado, Carlos. Que é a Lijane, só tenho 2 funcionários, como ser um empresário inteligente para otimizar o rendimento delas? Pois é, o que eu ensino é mais para quem já tem 5, tá? Que é a Lijane. Mas assim, ó, começa a pensar naquilo que está te afogando. Olha para tua rotina, uma pegadinha é isso aqui, ó, uma pegada para isso. Olha a tua rotina como empresário, o que mais come teu tempo e dá menos dinheiro. E vai contratando pessoas para suprir essas faltas, mas só para isso, tá? Nem que seja, mas Campo, eu não posso pagar alguém o dia inteiro. Com 2 funcionários, talvez você ainda esteja nessa fase. Ah, eu não posso pagar um terceiro. Mas você pode pegar alguém meio turno, você pode pagar um estagiário, você pode pagar alguém para fazer um trabalho pontual, para você resolver pequenas coisas que vai te desafogando. Então, olhar para a rotina e ir fazendo isso. Alex, só agradeço o Campa, tamo junto. É a Adam mesmo, obrigado Adam, me corrigiu aqui, ó. Da Loli Kids. Eu não consigo tirar férias, faço uniforme escolar e não consigo mão de obra e tenho que fazer. Não consegue mão de obra porque está contratando errado, porque está divulgando no lugar errado, está fazendo a oferta do jeito errado, está selecionando as pessoas erradas. É isso. É isso. Eu ouço, de empresário tradicional, o que eu mais ouço é isso. Campa, é difícil crescer porque não tem gente para contratar. E às vezes eu falo com uma pessoa dessas e a pessoa me diz assim, tá, eu pergunto, o que você está contratando? Ah, eu estou contratando mecânico. Que cidade você está? Ah, eu estou em São Paulo, Campa. Ah, São Paulo não tem mecânico mesmo, acho. É uma cidadezinha pequena, né? Mas assim, ó, por que eu faço essa brincadeira? Porque sempre tem gente que sabe fazer aquilo. Sempre tem gente que sabe. Se eles não vêm para a tua empresa, é porque ou a tua oferta não é boa, ou porque eles não viram vantagem para trabalhar para você, ou porque o outro que trabalha com você falou mal da empresa, que não gosta de alguma coisa, que não está funcionando, que não tem rotina, que não tem processo, que talvez você não é um bom líder com aquela pessoa, então tem que ficar atento a esses detalhes, porque existe sim muitas pessoas competentes. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Ó, qualquer um de você aqui, se você acha que não tem gente competente para trabalhar, pensa assim, ó, você um dia foi funcionário de alguém? Se você foi funcionário de alguém, você era competente ou você não era competente? Se você era competente, tem. Aí você pode pensar, Campa, mas o competente ele abre a empresa dele. Mentira, cara. Tem gente que não quer ser empresário. Eu tenho muita gente boa na minha empresa. Muita gente competente na minha empresa, muita gente que criou competência aqui dentro, que ganha bem aqui dentro, que eu sei que teria potencial para virar até um concorrente meu. Mas o cara simplesmente não quer. Não, cara, eu tô feliz assim, eu não quero. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Então tem gente que quer e tem gente que não quer.
A competência existe, pessoa boa existe, é questão de você atrair elas para a tua empresa. Como que eu atraio uma empresa? É o meu marketing da vaga, é oportunidade interessante, forma da pessoa crescer, é propósito, proposta legal, todas essas coisas, ambiente legal, organização, pessoas que falam bem, é isso. Parabéns, Campa, precisamos abrir a cabeça e nos capacitar cada vez mais, sempre, Marcelo, sempre. Rinaldo, processo seria válido ser feito pelo dono no começo, sim, Rinaldo. No começo, quando você começa a criar a cultura de processos, cara, é você que vai estar junto com a galera. Por isso que lá no Empreendedor Líder, no terceiro módulo, eu te ensino você a criar o teu comitê de combate. Quem são as pessoas que vão te ajudar no começo a fazer isso? São apoio. Mas você tem que ser peça fundamental. Vai chegar um dia na tua empresa que você vai ter pessoas que já fazem isso por você, que melhoram isso para você e te mostram, você acompanha os resultados. Mas toda mudança numa empresa, ela começa de cima. Um grande erro, eu vou te falar um grande erro, toda vez que o empresário ouve eu falar de processos, ele sai tentado a encontrar o caminho mais fácil, né? Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Nem sempre o caminho mais curto é o mais rápido, é o mais eficiente, é o mais seguro, tá? Qual que é o caminho que às vezes a pessoa que ouve eu falar de processo faz? Contrata um consultor e vem o cara fazer processo para mim. E eu passo para ele faz um estudo de caso, ele faz. Dá para fazer? Dá. Me apresenta um que funcionou, que deu certo. Me apresenta. Eu não vi. Por quê? Porque tira a essência da empresa, porque o dono não mudou, o dono tem dificuldade de aceitar, o dono tem dificuldade de fazer as pessoas seguir, não lidera as pessoas, não se preparou. O processo é um negócio assim, ó. As pessoas que entram no Empreendedor Líder, elas acreditam que vão entrar lá. Aula 1, como fazer processo. Aula 2, como fazer as pessoas seguirem o processo. Aula 3, como dar de chicote na pessoa que não seguiu o processo. Cara, não é assim que a banda toca. Processo, para mim, é como construir uma casa. Eu não começo a fazer uma casa pelo telhado, eu começo preparo o terreno, faço a base, faço as paredes, faço o teto, aí eu vou pro telhado. O processo é a mesma coisa, então existe uma preparação. E essa preparação, o dono tem que estar junto. Pode sim formar o comitê de combate, mas o dono tem que estar junto. Fala depois sobre como contratar bem, não é o tema de hoje, tá? Não é o tema de hoje, outro dia eu posso falar sobre isso. Tenho visto os erros graves nessa área, candidato muito, total, isso aí. Temos que ligar o tirocínio do patrão para contratar. Não entendi. Bom dia, comecei a seguir há pouco tempo, muito conteúdo. No Empreendedor Líder, o campo ensina a entrevistar e contratar, é verdade. Lá eu ensino como é que se contrata, como é que se define os padrões, como é que se conversa com as pessoas, como é que se mede. O aumento de salário não dá aumento de produção. Aí é que tá, cara, aí é que tá. Tem gente que diz, é só pagar bem e pronto. Não é só pagar bem. Pagar bem é um retorno pelo que está acontecendo. Tem que haver um alinhamento. Por isso que contratar não é simplesmente abrir uma vaga, olhar a competência, botar a pessoa para dentro. Não é, isso é muito mais do que isso. Uma hora eu vou fazer uma live até sobre isso. Vamos ver aqui, processo é sério mesmo. Tem gente, né, Campa, que processo é só nos fóruns. Verdade, nada de chute para contratar. Tem método, tem técnica, tudo pode ser aprendido, inclusive a ser empresário de verdade. Total, né, Cris? E lá na Masterclass Empresa Inteligente, a gente vai mostrar o caminho. Mariano, não faça assessoria direta, eu ensino, tá? Eu ensino. Começa lá, se você quer aprender, começa na Masterclass Empresa Inteligente. Por que eu não faço assessoria direta? Porque assessoria direta é atalho. Vou pegar alguém que me manda fazer tal coisa, alguém que me diz, agora faz assim, agora faz tal coisa, faz desse jeito. Aí fica o resto da vida comendo na mão desse cara. Canso de ver empresários assim. Tem lá um consultor, um assessor na empresa, o cara tá lá 10 anos dizendo o que tem que fazer. E Deus o livre esse cara sair. Vira um funcionário lá que tá comendo na mão do cara. Eu não gosto disso. O que eu gosto? O que eu gosto mesmo é que você seja o teu consultor. Você aprenda a ser o teu consultor. Você forme pessoas na tua equipe. Eu chamo de comitê de combate. Pessoas que vão estar com você fazendo isso. Esse é o melhor caminho, tá? É o caminho para você fazer mais rápido, para você fazer mais barato, para você fazer do teu jeito, para você perpetuar isso aí ao longo dos anos. E é isso, gente. E é isso aí. Maravilha. Show de bola.
Show de bola. Foi bom demais estar com vocês aqui. Espero que tenham gostado. Meus queridos, meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!